Bom dia, irmãos. Esse bom dia foi fraco. Os irmãos cantaram tão bonito, com tanta pujança, e dão um bom dia assim. Gastaram a força toda, né? É uma alegria muito grande poder estar convosco. É a segunda vez que eu venho a essa igreja. A primeira vez, ainda estava o pastor João Pedro, mas foi uma reunião de oração dos pastores, então os irmãos não estavam aqui. Então, mas assim mesmo foi difícil chegar aqui. É complicado esse caminho de Coimbra para cá. E o meu GPS, que não sei o que tinha, que ele queria me mandar para o outro lado da cidade. Vira e eu digo, não, não é para lá, é para o outro lado. E estava brigando com o GPS. Né? Mas é um prazer estar com os irmãos. Ontem eu disse lá na Lausanne, e vou tornar a dizer aqui, a coisa mais importante do livro é o prefácio, que foi escrito pelo psicólogo Eduardo Carqueja, que ele conseguiu ver coisas que eu próprio não vejo no livro. Eduardo foi muito bondoso comigo. O Eduardo é o psicólogo do Hospital São João, lá do Porto. Ele trabalha só com cuidados paliativos, com pessoas em fim de vida. Essa é uma realidade que nós não sabemos lidar. E quando pensamos em luto, há uma outra realidade. Nós pensamos sempre em morte. Mas existem vários tipos de luto. Né? Existe o luto do divórcio, existe o luto que dá da passagem da adolescência para a juventude. Então, são vários tipos de lutos. E como é que nós vivemos? E o que a Bíblia diz? Então, existe um capítulo no livro que é só sobre os lutos na Bíblia. E alguns personagens eu começo no Gênesis e paro em Davi, porque eu digo, não, senão o livro vai ficar muito chato, vai ser uma coisa muito extensa. Mas que seja para a glória de Deus. Então, somente mostrar que é um problema antigo, que as pessoas vêm vivendo e vêm enfrentando, algumas de modo saudável, outras de modo mais duradouro. Né? Eu digo que um dos grandes dilemas do luto, de quem enfrentou luto na Bíblia, foi Isaac. Ele passou quase 20 anos de luto. E só foi consolado do luto dele quando casou. Né? Para ver que ele pode ser um negócio doentio. E a Bíblia mostra isso. Ela mostra a tristeza que nós passamos. Eu acho bonito a Bíblia por causa disso. Ela não oculta os nossos falhanços, as nossas tragédias. Pelo contrário, ela mostra. Essa manhã eu queria partilhar com os irmãos sobre caminhada com Deus. Estava tentado utilizar o mesmo texto de ontem, mas digo, não, senão o pastor Luiz ia sofrer muito. Ouvir 2 vezes a mesma coisa é um negócio assim muito ingrato. Às vezes o pastor tem essa mania, prega de manhã num canto e vai pregar à tarde, pega a mesma coisa. Aí quem estava de manhã diz, pô, mas de novo, é covardia isso, né? Então eu quero falar de caminhada com Deus, porque eu tenho percebido que eu tenho que voltar a algumas coisas na minha vida, na minha caminhada com Cristo. E perceber que, mesmo sendo cristão, mesmo estando nessa vida e estando em liderança, há momentos em que eu estou tão frágil. E quando eu penso que estou tão... eu olho que eu estou sucumbindo. Isso acontece comigo, isso pode acontecer contigo também. E eu queria partilhar com os irmãos um texto em que a realidade e a presença de Jesus passa quase que despercebida, porque a fala dele para aqueles que estão ao pé dele naquele momento é mínima. Lucas, capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 11. É interessante que o texto vai falar que Jesus vai para um local deserto, ele prega, depois ele está pregando nas sinagogas, aí ele vai descer perto do lago de Genezaré. E uma multidão está apertando Jesus. Lucas 5, já acharam? Fica depois do Gênesis, antes do Apocalipse. Bem aí, os irmãos encontram. Diz assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia.
e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus abençoe a sua palavra. E que Deus nos ajude e nos ilumine para a interpretação correta do texto e aplicação às nossas vidas. Queridos, viram quantas palavras Jesus utilizou nesse texto? Lucas não fala do sermão de Jesus. Lucas não diz o que Jesus pregou. Lucas diz como Jesus atrapalhou Simão Pedro. Porque Simão havia passado a noite em claro tentando pescar, estava frustrado, triste, talvez revoltado, porque trabalhou a noite toda e não conseguiu nada para o seu sustento. E chega aquele homem, e ele estava trabalhando ainda. O texto diz que ele estava lavando as suas redes, ajeitando tudo, preparando para um próximo dia, na expectativa daquela coisa que nós temos de dias melhores virão. Aí Jesus chega para ele e diz assim: Olha, entra no barco, afasta um pouco que eu quero falar com esse povo. Uma pergunta para os irmãos: qual seria a sua reação depois de você estar chateado, zangado, frustrado? Aí chega alguém: olha, faz o seguinte, vai para lá porque eu estou te dizendo para fazer isso. E a gente sabe que Pedro gostava de brigar, hein? Mas Pedro obedeceu Jesus. E Jesus ensinou. Aí depois a outra coisa que Jesus diz, o texto diz que há 3 falas de Jesus. Aí depois ele disse: olha, faz-te ao mar e lança a rede. Aí Pedro não aguenta mais. Aí Pedro disse: olha, você me mandou afastar, tudo bem, eu aceitei. Mas você é um falador, você é carpinteiro, eu sou pescador. De pesca você não percebe nada. De pesca percebo eu. E o mar hoje, o lago não está para peixe. Passei a noite toda. Mas porque tu falastes, eu vou obedecer. Aí acontece aquela pesca maravilhosa. A terceira fala de Jesus é interessante, porque ele diz: agora você vai deixar de pescar peixes e vai pescar homens. Você vai lançar rede no mar da vida. E ele disse que Pedro e os outros, porque estavam cheios de temor não num sentido de medo, mas temor reverência, temor que leva a reconhecer, como foi cantado, que Jesus é Deus e que Ele é o centro. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Alguém aqui gosta de pescar? Tem uma pessoa lá atrás que levantou a mão. Pelo menos um. Eu aprendi a lição do pescador com meu sogro. Eu detesto, ele fez com que eu odiasse a pesca. Quando eu era garoto eu até pesquei, mas o meu sogro conseguiu a capacidade de fazer com que eu odiasse a pesca. Mas eu aprendi que para pescar a gente precisa ser paciente.
Eu aprendi que para pescar, eu preciso ser persistente. E eu aprendi que para pescar eu não posso escolher o peixe que eu vou pegar. Principalmente quando eu pesco de rede. Aí Jesus me chama e te convida para se envolver com todo tipo de gente e para pescar essa gente e ser envolvida na rede da graça de Deus. Mas o que o texto fala para a minha vida, para a tua vida na caminhada com Deus? A primeira lição que eu tenho desse texto é que Deus pode transformar toda a minha transformação, toda a minha tragédia, toda a minha frustração, toda a minha desesperança e tristeza em uma bênção muito grande. Ele conhece aquilo que eu estou passando. Ele sabe aquilo que tu estás passando. É interessante porque a Bíblia diz que pode a tristeza durar uma noite. Como é que Pedro, João e Tiago estavam depois de uma noite de fracasso? Soltando fogos, né? Uma noite de tristeza. Mas a alegria vem porque Deus é o Deus da manhã. Aí ele chega de modo surpreendente, sem muitas palavras. Porque o nosso Deus, ele não é de jogar palavras fora. Ele é o Deus de poucas palavras. Mas aquilo que ele diz é certeiro. Querem um exemplo? Ele vai passando, está um cidadão sentado na mesa, coletando impostos. Ele diz, olha, vem, segue-me. E vai embora. E o cara está com a mesa cheia de dinheiro ali. Ele diz, pô, esse homem é doido, está me chamando, eu vou deixar essa grana toda aqui. Mas porque ele deixou, a vida dele foi transformada. Você lembra aquele cara que era da minha altura? Não diz que ele era não, ele era da minha altura, chamado Zaqueu. Né? Todo mundo pensa que ele era não, mas ele diz que a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura. Então era da minha altura. Né? Com ele eu podia ir pegar figos sem problema nenhum. Mas ele subiu numa figueira. Se os irmãos não sabem que é um sicômoro, porque algumas traduções colocam lá sicômoro, e a gente fica, pô, o que é isso? Né? Que sicômoro? É uma figueira. Aí ele subiu na figueira para ver Jesus. Só que ele não sabia que Jesus o conhecia, e o conhecia pelo próprio nome. E Jesus passa e diz somente isso, olha, desce daí porque eu quero passar para a tua casa. E eu vou ficar lá. Porque quando ele passa pela nossa vida e nos convida para entrar na nossa vida, ele nunca mais sai. E ele transforma a nossa tragédia em bênção e alegria. Mas ele vai se encontrar conosco nos momentos mais insólitos, mais inesperados e menos prováveis. Vocês achavam que Pedro estava esperando encontrar com Jesus ali naquela manhã? Ele imaginava que ia chegar aquele homem que mudou toda a história, naquele momento de frustração, para mudar a vida dele? Olha quando foi que Jesus chegou na tua vida. Esse foi no momento em que tu mais esperavas. No momento em que tu mais buscavas, ele chega de surpresa. Aliás, ele diz isso, ele vai voltar como um ladrão da noite. Né? A gente sabe quando o ladrão vem, está todo mundo de caçadeira na mão. Pode chegar. Aí ele diz, não, eu vou chegar de surpresa na tua vida. Porque quando eu chegar, eu vou fazer a festa. Eu vou te surpreender transformando a tua vida. Mas para que isso aconteça, na caminhada da vida, você tem que estar atento à minha voz. E você tem que me obedecer e confiar em mim. Já foi falado de confiança aqui. É muito fácil nós estarmos louvando a Deus aqui dentro, levantando as mãos, dizendo que confiamos e tudo. O duro é obedecer lá fora. O duro é amar aquele patrão que está me explorando,
que está atrasando o meu vencimento, e eu continuar amando pelo cara e intercedendo por ele. O duro é eu não procrastinar no meu trabalho, no sentido, ele não está me pagando, eu também vou ficar enrolando. Eu vou atrasar o trabalho para fazer hora extra, para ganhar mais. Isso chama-se pecado, desonestidade. O duro é conviver com aquele vizinho que me trucida, fala mal, e eu ter que orar por ele. E ter que mostrar graça e misericórdia. Aqui dentro é fácil. Mas no mar da vida, enfrentando as tempestades e as ondas, enfrentando essa gente que nós não gostamos, aí Deus diz assim, ame o seu inimigo. A gente que é fácil da gente amar. Mas algumas, só o nome, quando a gente fala o nome assim, a gente vai... A gente às vezes vai andando pela rua e vem cidadão assim, ih, lá vem fulano. E aí você baixa a cabeça. Não vi. Quantas vezes? Se você não faz, olha, você é santo demais. É mais santo do que eu, porque às vezes eu faço. E Deus sabe que eu faço, aí eu tenho que pedir perdão, depois Senhor me perdoa, mas aquele ali é muito complicado. Mas ele pega as minhas tragédias, as minhas frustrações e trabalha com elas para me surpreender. Mas para que ele faça isso, eu preciso obedecê-lo. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Estás ouvindo a voz de quem? Hoje nós somos a sociedade do barulho. Nós não gostamos do silêncio. A minha esposa às vezes brinca e diz assim, você devia deixar de ser pastor e tu devias ir trabalhar como crítico de música, de livro, porque eu amanheço com música e eu posso passar o dia inteiro ouvindo música, e para ouvir música para mim tem que ser, dependendo, se eu estou ouvindo uma bossa nova é mais suave, se eu coloco o meu rock and roll, eu escuto bossa nova, eu escuto rock and roll, é verdade. Aí se eu estou ouvindo meu rock and roll tem que ser pauleira mesmo, e tal, e ela fica assim... Às vezes ela entra no carro e diz, desliga o som, pelo amor de Deus, eu estou com dor de cabeça. Aí eu já fico estressado porque eu não tenho música. Mas aí eu estou aprendendo de novo a prática do silêncio. Através de caminhadas. Aí eu estou deixando me encantar com a natureza de novo. Né? Aí vou caminhando, feito doidinho, aí vejo uma flor e tal, e paro e vou tirar uma fotografia. O pessoal fica olhando, passando, olhando assim, diz, pô, aquele barbado ali com o telemóvel, tirando foto de rosa e tudo, no quintal dos vizinhos. Porque Jesus diz assim, olha para os lírios do campo, vê quanta beleza. O nosso Deus é o Deus da contemplação. E Ele quer que nós aprendamos a contemplar a natureza para dar glória a Ele. Mas para isso ele tem que nos surpreender. Ouvir a voz de Deus nas coisas mais simples, mas o teu ouvido está acostumado a ouvir o quê? Há um livro do Lutzer, ele diz o seguinte, que um missionário americano pegou um índio e levou lá para os Estados Unidos, né, lá para Nova York, naquela confusão toda. E ele estava caminhando por uma rua de Nova York, vamos colocar aqui a Quinta Avenida. Eu nunca fui lá, mas diz que é agitado pra caramba, então vamos colocar essa, né? Aí está caminhando por lá, aí de repente o índio vira pro americano, para esse missionário, e disse, eu escutei um grilo. Aí o americano disse, como? Ele disse, não, eu escutei um grilo. Ele disse, não pode. Ele disse, não, é verdade, vem comigo. E foi ele guiando e tal, e chegou, e estava lá no canto um grilo, ele disse, está vendo? E aquele americano ficou, como é que você ouviu e tal? Ele disse, o senhor tem uma moeda? Aí o americano disse, tem. Ele disse, pode me dar aqui. Ele deu a moeda, aí o índio jogou a moeda. Quando ela bateu no chão, plim, todo mundo parou olhando e tal. Né? É por isso que elas não nascem. Nós não deixamos elas crescerem raízes. Né? Ela caiu, a gente não adianta que ninguém planta. É por isso aí depois, meu dinheiro não rende. Lógico, você não planta, não deixa criar raízes.
O índio, quando todo mundo olhou e tudo, aí o índio pegou e disse, esse é o problema. Nós ouvimos aquilo que os nossos ouvidos estão acostumados a escutar. Teu ouvido está acostumado a ouvir a voz de Deus? Porque Ele fala contigo. Às vezes fala de modo muito pouco. Às vezes Ele só vai te dizer assim, vai-te a vida. Lança a rede. Segue-me. Obedece. Às vezes Ele vai chegar contigo naquele local que tu achas que ninguém sabe que tu estás, mas tu estás. Aí Ele vai dizer assim para ti, o que tu fazes aqui? Porque nós dizemos que Deus é o quê? Omnipresente. Então Ele está em todos os lugares, não é verdade? Nós dizemos que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Né? Bom, que Ele é todo poderoso, nós não precisamos dizer. Mas se Ele é omnipresente, você consegue estar em algum lugar que Ele não está? Mas às vezes nós pensamos que sim. Até os profetas pensaram isso. Lembra aquele cara que a gente gosta de bater nele pra caramba? Chamado Jonas. Deus disse, olha Jonas, vai lá em Nínive. Jonas disse, vou não. Aí gastou o dinheiro dele todinho para comprar uma passagem, para ir para um barco. E a ideia é que ele comprou aquele barco só para ele. E ele devia ter muita coisa, porque os caras iam jogando tudo para fora, porque o barco ia a pique. Então vejam que Jonas era um profeta de, como diz o brasileiro, de baba, né? Tinha muita baba. Mas ele foi lá para o porão. E sabe por que ele fez isso? Ele disse assim, eu vou para Tarsis onde Deus não está. Só quando ele pensou isso, Deus mandou aquele peixe enorme, disse, vai lá para o meio do mar que tu vais encontrar com ele, eu vou falar com ele lá no fundo do mar, que ele vai perceber que até na profundidade, nas profundezas da escuridão e das trevas, eu estou lá. O que Deus está dizendo para mim e para ti é que na caminhada da vida, não importa onde nós estejamos, Ele vai nos encontrar e vai dizer, olha, eu estou aqui contigo. Me obedece. Confia em mim, porque eu vou te surpreender. Segunda realidade que o texto fala para mim, e eu vou ver se eu corro para não falar tanto como eu falei ontem, né? A segunda realidade que o texto me diz é que bênção só é bênção quando é partilhada. Porque se bênção não for partilhada, ela se torna maldição na minha vida. E eu vou a pique. Vejam o que diz o texto. Atira a rede ao mar. E começa a puxar. E é muito peixe, glória a Deus, amém, aleluia. Mas o barco está indo a fundo. Nós vamos afundar. E segura a bênção, segura a onda. Mas se você não partilhar, você afunda. Chama outros. Partilha com os outros. Sabe o momento em que nós mais pecamos? O momento em que mais aproveitamos as bênçãos de Deus, porque nós achamos que elas são só para nós e não partilhamos com ninguém. Enchemos-nos de orgulho espiritual, de arrogância, aí nem vemos que estamos afundando. Porque a bênção só é bênção quando ela é partilhada. E ela só dá vitória porque ela chega a mim e eu passo a ser canal para a vida dos outros. Aí Pedro diz, socorro, venham até nós. E lá vai o povo. E foi muito peixe. Tens partilhado? Tens partilhado a bênção da salvação com outros?
Tem partilhado daquilo que Deus está te concedendo para ser bênção na vida dos outros? Ou será que tu achas que tu és o único digno de e merecedor das bênçãos de Deus? Nós devemos lembrar aquilo que Paulo diz: quando eu estou fraco, é que eu sou forte, porque na nossa fraqueza nós nos ficamos prostrados diante de Deus e pedindo misericórdia. Eu tenho alguns amigos que são muito engraçados nas coisas que eles fazem, né? Teve um que eu disse que ele merecia um inferno. Às vezes nós fazemos algumas orações engraçadas, né? Assim, aí o sujeito foi orar, nós estávamos orando, ele disse: Senhor, eu exijo de ti aquilo que eu mereço. Eu tomo posse do que eu mereço e tal. Aí quando ele terminou de orar, eu disse: você está no inferno, desgraçado. Aí ele virou para mim: que isso, Marquinhos? Eu disse: é o que você merece, é o que eu mereço. Nós somos pecadores e merecemos o quinto dos infernos, se houver o quinto, não é? Mas quando você orar, você tem que pedir por misericórdia, rapaz. Não exige aquilo que você merece, porque se Deus te der o que merece, é o castigo eterno. É a ira de Deus, meu filho. Pede misericórdia. Tem misericórdia de mim, pecador. Aí nós temos essas loucuras assim, né? Aí Deus diz: olha, a minha bênção é para ser partilhada. A bênção só chega na tua vida e a vida só faz sentido quando nós partilhamos. Eu falei que escuto bossa nova e tal, mas dos grandes compositores brasileiros que morreu, ele dizia o seguinte: quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ah, quem nunca viveu uma paixão, nunca vai ser nada, não. A gente que passa pela vida e não se emociona, que não ama e não se deixa amar. A gente que não partilha a vida e passa emburrado. E quantas vezes como há crente emburrado? Como há crente que parece mais do diabo do que de Deus, né? Porque vive brigando com todo mundo e vive de cara amarrada. Se há um povo que tem que ser feliz, é o povo cristão. Mas eu falo com alguns cristãos, às vezes, que eu tenho assim, eu digo: meu irmão, você tem que mudar, né? O cara te dá assim: paz do Senhor, irmão. Dê um sorriso, não tem. O cara vive emburrado. E a Bíblia diz que o sorriso, ele, quê? Formoseia o rosto. Te deixa mais bonito. Então, se você é feio, pelo menos dê um sorriso, você vai ficar mais ou menos. É? Partilhe a bênção da alegria de Deus, cara. Não viva zangado com a vida. Porque na realidade não existe gente feia. Existe gente mal arrumada, né? Mas sabe por que não existe gente feia? Vou explicar para você. Porque eu e tu somos a imagem e semelhança de Deus. E o nosso Deus, ele é lindo. Só que nós temos que perceber isso. Partilha isso com as pessoas. Partilha a simpatia, partilha a tua vida. Você quer fazer a diferença no pessoal que trabalha no supermercado, aquelas caixas que estão desesperadas ali. Geralmente elas carregam o nome aqui. Aí quando você chegar no caixa, aí você procura o nome dela. Aí você diz assim: bom dia, dona Graça. Às vezes ela não tem graça nenhuma, mas você pega e dá bom dia para ela. Ela vai tomar um susto. Como é que você sabe o meu nome? A senhora está com o nome aí. Aí surge um diálogo. E você partilha simpatia e graça. Você partilha a bênção de Deus. Notem que Jesus partilhou pouca coisa.
Mas a presença dele faz a diferença. A tua presença e a minha presença tem que fazer a diferença, porque nós somos o templo dele. Nós estamos fazendo a diferença? Será que nós somos... Jesus disse que nós somos o sal da terra, não é? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, eu vou correr o risco de novo, porque uma vez eu fiz isso e me dei mal. Mas eu sou teimoso, né? Então, imaginem os irmãos assim, então uma grande salada, ali preparada, tudo, e tal saleiro, aí você vai pegar aquilo, tá sem graça. O que está faltando? Pô, ainda bem que ninguém disse azeite, né? Porque quando eu fiz, a menina disse, falta o azeite. Aí eu digo, bem, é verdade, também falta o azeite, óleo da unção e tudo. Eu tive que dar uma volta ao texto. Sem sal não tem graça. Aí Jesus diz assim, eu e tu temos que estar inseridos na sociedade, partilhando a graça dele. Dando sabor à vida dessa gente que está sem sabor nenhum. Dessa gente entristecida, dessa gente sem graça, que procura nos prazeres banais aquilo que nós temos e não precisamos, de prazer como eles tanto buscam diariamente em uma experiência, outra experiência, porque o que eles carecem nós já temos, que é a graça de Deus e o amor de Deus na vida deles. A regeneração de Deus. E isso só é possível e só acontece quando nós vamos caminhando com esse Deus que nos surpreende e aparece nos locais mais estranhos e possíveis da nossa vida e nos chama para caminhar com Ele, nos surpreendendo e nos chama para partilhar a nossa vida com essa gente que às vezes a gente não quer partilhar, porque nós nos achamos melhores do que os outros. Porque nós somos religiosos. Mas deixem dizer uma coisa para vocês. O único grupo que Jesus não quis trabalhar foram os religiosos. Vocês repararam que Jesus chamou publicano, chamou político, chamou terrorista do zelote, porque os zelotes na época de Jesus eram os terroristas, eles andavam com um facão e eram considerados heróis nacionais porque matavam os romanos. Chamou pescadores. Mas você não vê Jesus chamando um fariseu, você não vê Jesus chamando um saduceu. Ele não chamou um sacerdote para caminhar com ele. Sabe por quê? Porque religioso pensa que sabe tudo e não sabe nada. Tem toda a teoria aqui, mas aqui ele está vazio. Porque não é gente maleável. Jesus quer trabalhar com gente de barro, gente que se parte todo, mas ele diz, eu vou te fazer de novo, eu sou paciente. Mas gente que se dá para os outros. E Ele está te chamando para isso, para partilhar a tua vida com os outros. Estás disposto a isso? A caminhar com esse Deus que te surpreende? A terceira realidade, eu vou acabar aqui, porque eu tinha muito mais coisas para falar, mas vou acabar aqui. Que o pessoal está com cara de fome já e tudo. O Luiz está dizendo para eu ir embora. Se ele der corda, eu vou embora até as tantas, hein? Mas há uma terceira realidade que eu gosto muito nesse texto, que Jesus ensina. Caminhar com Jesus. Olhem como termina o texto. Eles pegaram aqueles peixes todos, e o que eles fizeram? Eles vão para a praia e o que eles fazem? Vejam lá no texto. Quantos peixes eles levaram para vender? Quantos peixes eles levaram para vender? Podem responder, não tenham medo não. Deixaram tudo. Sabe qual é a lição que está por trás disso para a minha vida e para a tua vida? Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus porque Jesus disse o quê? Vocês vão ser pescadores de homens. O que Jesus diz para mim e para ti aprende uma coisa.
Gente é mais importante que coisas. Gente é mais importante do que a bênção de receber e possuir. A tua vida só faz sentido se for vivida com gente. E às vezes nós queremos somar, somar, somar. E mais uma vez, pensando nesse mesmo poeta, da mesma canção, ele diz, para que somar se a gente pode dividir? Porque quando nós dividimos, nós somamos e multiplicamos. Essa é a matemática de Deus. A matemática de Deus é um negócio meio absurdo. Querem ver? Vai ter um culto especial. Jesus vai estar falando, ei, vamos lá e tal. Mas Jesus fala muito, cara. Jesus falava muito. Não era como Marcos Amazonas fala uma hora e a mulher dele assim, pô, você falou muito, hein? Jesus falava mais que isso. Aí diz que o povo vai, fica sentado e começa a ficar tarde. Os discípulos preocupados, olhando, tem gente pra caramba, como é que esse pessoal vai comer? Mestre, despede, acaba de pregar porque está ficando tarde, esse povo tem que comer. Aí Jesus dá-lhe voz de comer, mas nem que a gente tivesse dinheiro, nem dá para ir para a cidade, quanto mais não temos comida para tudo isso. E o que há para comer? Aí procura, não tem nada. Aí procura aí. Tinha um garoto esperto que já devia ter ouvido Jesus falar, disse, deixa eu levar aqui, porque esse homem fala muito. É bom ouvi-lo, mas ele fala muito. Então eu vou levar o meu farnelzinho, né? Aí diz que ele tinha o quê? De quem eram os 5 pães e 2 peixes? Mas aí Jesus disse assim, olha, você quer dividir? Aí ele disse, tudo bem, eu vou dividir. Aí o que aconteceu? Dividiu, aí Jesus disse, agora multiplica-se. E sobra. Mas nosso Deus, ele não é o Deus do desperdício. Ele disse assim, ajuntai em cestos e guardai. Que vai ser preciso para outras vezes. O povo vai procurar e vocês agora vão ter para dar para esse povo todo. Ou seja, quando nós caminhamos com Deus, nós temos que caminhar nessa disponibilidade de dividir aquilo que somos e o que temos. Investir a nossa vida na vida dos outros, em relacionamento com os outros. A coisa que Jesus mais gostava de fazer era estar com gente. Jesus gostava de fazer uma coisa que eu estou aprendendo a fazer e que eu gosto de fazer. Bastante. É saborear uma boa bucha com um bom vinho. Leiam lá na Bíblia. Jesus foi chamado de glutão e beberrão. Porque ele gostava, porque Jesus sabia que os melhores momentos da vida acontecem à volta da mesa. E à volta da mesa nós trocamos as grandes experiências da vida. Aqui só esse cara chato que vem lá do Amazonas, que está em Coimbra, fica falando para vocês não podem dizer nada. Já repararam? Eu posso dizer as maiores aberrações e vocês vão estar calados. Mas Jesus disse, não, a vida e a caminhada cristã e com Deus se faz em diálogo. É a gente conversando e comendo, trocando a vida e trocando a experiência da vida e trocando alimento. Por isso, vão lá no Rovisco Paz, primeiro que é um local belíssimo. Segundo, porque vocês vão partilhar da experiência de ver irmãos vossos dizendo, Jesus é o centro da minha vida. Você está disposto a partilhar aquilo que você tem e aquilo que você é? Mas antes de partilhar o que tem, se você não partilhar o que você é, o que tem vai ser sempre seu, que não é seu, porque quando você morrer, você não leva nada. Aí quando você for receber o seu galardão lá no céu, pode acontecer como aquele pastor que morreu. Vocês sabem essa história? Eu gosto de contar anedotas. O Luiz está dizendo que eu posso, então pronto. Tinha uma igreja, o pastor pregava, era daqueles pastores assim, falava bonito e tal. Aí morreu uma irmãzinha que ninguém dava nada na igreja. Tal, e ela... Não, vou fazer a história, não estou invertendo a história.
Vamos recomeçar, né? Essa era uma outra, uma irmãzinha, uma irmã assim, cheia do papel e tal. E tinha motorista que levava para a igreja e tal. Aí o pastor morreu, passado um tempo ela morreu. Chegou no céu, quem é que vai receber? No céu só recebe São Pedro. Não sei por que a história de Pedro, mas a gente deve, vamos continuar, né? Aí Pedro chegou para ela, ela disse, eu vim para o céu. Aí Pedro disse, aqui você vai. Ela disse, eu quero meu galardão, né? O pessoal rico continua achando que vai mandar até no céu. Qual o galardão que eu tenho, Pedro? Ele disse, não, Pedro disse, olha, aqui cada um que chega tem direito a ganhar como prêmio uma condução conforme aquilo que fez no serviço a Deus. Aí a mulher disse, eu fiz tanta coisa e tal e tal. E Pedro disse, olha, a senhora vai ganhar um carocha. Como? Não, só a senhora tem aquilo que a senhora fez, lhe dá mal direito a um carocha. Ela ficou muito zangada, mas lá eu andava com Mercedes, com motorista, se quer, se não quer, olha, vai lá para o inferno. Ela disse, não, então eu vou para o céu de carocha mesmo. Lá vai ela, entrou de carocha. Aí, passado um tempo, ela volta com carocha sorridente, abraça Pedro e tal. Ela, Pedro, o que foi? Você saiu zangada? Não, é que encontrei meu pastor. E o que tem? Ele está de bicicleta. Porque aqui dentro é fácil a gente ser bênção. Agora na vida é complicado. Partilhar a nossa vida. Investir o nosso tempo na vida dos outros. Porque às vezes os outros precisam aquilo que o pastor Luiz disse assim, dê um beijinho na pessoa que está do seu lado, ela precisa de um beijo, ela precisa apenas de um abraço. E nós não temos sensibilidade para fazer isso. Porque nós não deixamos aquele que é o Consolador, que habita na nossa vida, atuar a ponto de nós sermos consoladores. E ele disse que ele nos deu o espírito da consolação. Nós vivemos numa época em que aquilo que o profeta Isaías diz e que Deus diz através do profeta Isaías está acontecendo nos nossos dias e Deus está gritando para nós e dizendo, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E nós não consolamos ninguém. Nós estamos vivendo um momento de tragédia por causa dos incêndios e vendo gente perdendo. E o que nós estamos fazendo? Nós nos fechamos dentro de casa e já não queremos ver as notícias porque a dor dos outros, ela incomoda. Mas ela incomoda, mas não no bom sentido de me fazer e me levar a fazer alguma coisa. Ela se torna chata porque eu não quero mais ver desgraça. Só que ela tem que me incomodar ao ponto de me fazer chorar diante de Deus. Dizer, Senhor, me ajuda para ser bênção na vida dessa gente. Me ajuda a me doar para essa gente. Pessoal que estudou história aqui, ou que ainda estuda, passou pela época da Reforma, vocês ouviram falar de um homem chamado John Knox? Sabe qual era a oração desse homem? Ele orava de modo muito simples. Mas a oração dele fez uma mulher dizer o seguinte: eu não temo um exército diante de mim, mas eu tremo diante de um homem de joelhos orando a Deus. Rainha da Inglaterra. E a oração de John Knox era, Senhor, dá-me as costas, senão eu morro. Nós estamos precisando de gente que diga assim em Portugal, Deus, dá-me Portugal, senão eu morro. Dá-me Portugal, senão eu morro. Mas aí, se você ousar na oração com Deus, Ele vai te dar. Aí vai ser complicado, porque Deus vai colocar muita gente estranha na tua vida. Aí você vai ter que amar essa gente. Você vai ter que partilhar. Francis Schaeffer, nos anos 60, ele escreveu um livro que dizia assim, a igreja do final do século XXI, do século XX. Lá nos anos 60. E aquilo que ele escreveu, eu ainda não era nem nascido, continua sendo atual. Ele disse, para a igreja ser relevante, fazer a mudança na história, eles comecem abrindo a sua casa. E sabe o que eu aprendi? A coisa mais difícil que tem é o português abrir a casa dele.
Primeiro assim, quando um português te convida, e desculpem, eu sou um estrangeiro, mas bem português. Quando ele te convida, ele está dizendo assim, eu gosto muito de você. É uma expressão de muito afeto, porque nós não somos... nós gostamos de estar aqui e tudo, mas... Vejam aqui vocês, eu vou só colocar esse teste, ninguém me responde. Nesse grupo aqui, eu não sei quantas pessoas, mas quantos já foram um na casa do outro? Nós recebemos a nossa família e tudo, e pouco mais ou além disso. Eu estou há 12 anos na mesma igreja. Se eu fui na casa de 10 membros da igreja, assim, por convite e tudo, eu posso contar a dedo. Porque a nossa cultura é uma cultura fechada. Mas Jesus nos chama para viver em comunhão uns com os outros, em partilha uns com os outros. Não é só partilhar preocupação, não. Não é ser o crente 6 horas, não, né? Você conhece o crente 6 horas? Irmão, 6 horas por mim? Não, tem que ser mais do que isso. Você tem que ser muito mais do que isso. Você tem que também orar pelo outro. Você tem que dar a sua vida pelo outro. Você tem que chorar com o outro. Sabe por que eu acho que às vezes nós nos fechamos tanto? É porque quando eu vejo a desgraça do outro, eu sou impelido a fazer alguma coisa. E como eu não quero fazer nada, eu fico no meu canto. Só que a Bíblia diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você já está pecando. Vocês já viram como são as cerimônias fúnebres hoje em dia? Nós temos medo até de partilhar as nossas emoções. O que mais chama a atenção de vocês? Vou pedir para vocês repararem agora, quando forem a qualquer cerimônia fúnebre. Vão perceber uma coisa. Quase na totalidade das pessoas estão de óculos escuros. Que não querem que ninguém perceba a sua expressão e as suas emoções. A pessoa perdeu um ente querido e nós vamos entupir de calmantes e tudo, porque não queremos que ela chore, porque o choro dela nos incomoda. E se ela chorar, eu vou ter que chegar perto. Então, quando eu chego perto, ela está chorando. Primeira coisa que eu digo assim, não chore. Por que eu não vou chorar? Eu estou perdendo alguém que eu amo. Ou então temos aquela triste saída, né? Se for crente, aí nós chegamos assim, querido, tá tranquilo, ele tá melhor do que a gente. Aí o outro disse assim, você quer trocar com ele? Ninguém quer, mas ele tá melhor, quer trocar? Não, eu tô bem aqui, tá? Não tô, não. Ele tá melhor, mas eu não quero ir lá com ele, não, deixa eu aqui, tá? Tipo aqueles amigos que jogavam muito futebol juntos, aí combinaram que quando morressem, chegassem no céu, se tivesse futebol, para um avisar para o outro. Aí morreu 2. Aí passado um tempo, aquele que ficou vivo teve um sonho, estavam os 2 lá. Ele disse, não, olha, tem futebol no céu. Tem, então. Pô, que bom e tal. E por que vocês estão aqui comigo no sonho? Tal? Não, é que tu foste convocado. Não, tá bom, eu fico aqui. Não, porque nós dizemos que é um local maravilhoso, mas ninguém quer ir lá. Partilha a vida. Sinta a dor dos outros como se fosse a sua dor. Aí Jesus te diz assim, olha, não valoriza coisas, porque coisas elas acabam, elas são passageiras. Deixa isso de lado. Eu te chamo para uma experiência muito mais enriquecedora. Vou dizer uma coisa agora, que as mais velhas vão ficar assim. Como é que ele sabe isso? Né? Tem irmã aqui que ainda tem do seu enxoval coisa que casou há mais de 20 anos e que nunca usou. Estou dizendo? eu quero a novidade. Por que você está guardando isso? Para o meu filho, para minha filha, para o enxoval. Aí o seu filho e sua filha não vai usar. Quando ele receber, ele vai jogar. Pô, que coisa cafona, eu vou jogar isso fora. Coisas são para serem usadas.
Não guarde aquele jogo de prato bonito, de porcelana que você ganhou e nunca usou porque tem medo que vai quebrar. Porque um dia seus filhos vão usar e vão quebrar mesmo. Se não forem eles, vão ser seus netos. Então use você. Porque coisas são para serem usadas, não para serem idolatradas. Pessoas são para serem amadas e valorizadas. Nós invertemos as coisas. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E Jesus vem colocar as coisas de modo correto. E ele diz: quem me conhece me valoriza ao ponto de desprezar as coisas. Ama-me muito mais do que as bênçãos. Porque que grande bênção. Se fosse eu, disse: Senhor, vamos fazer uma sociedade aqui? Tu pode ficar com 80% do capital, mas, me diz sempre o caminho dos peixes, que a gente vai vender sempre. Quem não quer um sócio desse? E os caras disseram: não queremos nada, nós queremos a ti porque tu és melhor do que todos os peixes que nós podemos pescar. Porque com Deus não há negociata, não há barganhas. Deus, quando Ele nos regenera, e deixa eu dizer isso para os irmãos, eu sempre digo isso lá na igreja, Deus não nos transforma, Deus nos regenera, Ele nos faz nascer de novo. Transformação é um processo nosso. Então Paulo está mentindo quando ele escreve Romanos capítulo 12. Ele diz: eu peço, rogo-vos é um pedido, né? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, é algo que você pensa e reflete, e que não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação. Ele disse: olha, avalia a tua vida e vê o que você tem que mudar. Deus não vai te mudar. Ele vai trabalhar na tua vida, mas a mudança é você que tem que fazer. É fruto do teu trabalho, da tua comunhão com Ele e da tua caminhada com Ele. E não coloca o teu padrão como sendo padrão para todo mundo, que há estágios na caminhada. Agora faz o seguinte: coloca a tua vida à disposição dos outros. Porque nosso Deus é o Deus da cooperação. Ele chamou o pessoal para andar com Ele, para cooperar com Ele. Ele te chamou para andar com Ele, para que tu sejas a diferença nessa cidade e na cidade onde tu estás vivendo. Mas para que tu sejas isso, aprende a amar pessoas e a usar coisas. Usa aquilo que Deus está te dando para ser bênção na vida das pessoas. Senão você vai sucumbir. Eu falei que era esse o último ponto e vou ficar por aqui. Tinha muito mais coisa para dizer, mas eu já vi que a hora está adiantada. Vai dar meio-dia. Meus irmãos, na caminhada da vida e na caminhada com Deus, no dia a dia, nós passamos por frustrações. Nós temos tristezas. Nós temos decepções. Às vezes nós investimos num relacionamento e ele é um relacionamento que se tornou árido, que ele fracassou, e nós estamos vivendo a dor e a tristeza da perda de alguém que nós amamos tanto. Às vezes nós investimos a nossa relação e a nossa vida num trabalho e que de um momento para o outro nós ficamos sem. Às vezes nós olhamos e dizemos: o Estado está me levando tudo e eu não tenho nem com o que viver. Mas é nesse momento de dor e frustração, nesse momento de tristeza, que Deus quer te surpreender e quer se encontrar contigo. Aí Ele quer te encher da graça dEle, da alegria dEle. Em meio a esse momento de tragédia, Ele quer te surpreender. Mas te surpreender ao ponto de te encher de bênçãos
mas dizendo assim: aprende que caminhar comigo é uma caminhada de partilha, senão você vai sucumbir. Se você não morre pela anorexia, você vai morrer pela bulimia, pelo excesso. Então aprenda a ter equilíbrio e a viver partilhando o que você é e o que você tem. Aprenda a caminhar comigo amando-me muito mais do que as bênçãos. Porque bênçãos são coisas, e coisas são passageiras. Abacuque já dizia isso não é novidade para nós. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, e figo é bom, eu gosto imenso de figo, que não haja, que o produto da vide minta, e eu gosto tanto do vinho, pá, mas ele diz assim: pode não ter vinho, que não haja currais no campo, que não haja mantimento. O que Abacuque está dizendo é assim: olha, vai faltar o azeite, faltou energia, vai faltar o gado, as ovelhas e tudo, faltou vestimenta. Não vai ter produção agrícola, faltou alimento. Isso vai ser uma crise generalizada. Ele disse: mesmo assim e apesar disso, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Exultarei nele, porque ele me faz caminhar altaneiramente. Ele coloca e firma os meus pés lá no alto. Se nós estamos preocupados com a crise, Abacuque já estava dizendo: não se preocupe não, porque a crise é passageira. Você tem o Deus que está acima das crises. Ame a Deus pelo que Ele é, como foi cantado aqui. Não pelo que Ele oferece, mas pelo quem Ele é. E no dia a dia, amando a Deus, ame o seu próximo. Alguém perguntou a Jesus: qual o grande mandamento? Aí Jesus disse: olha, o que tu lês nas Escrituras? Aí aquele cara disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse: é verdade. E o segundo, igual a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aqui se resume toda a lei, toda a Escritura está resumida nisso. Ama a Deus, ama-te a ti mesmo e ama o teu próximo. Porque quem não ama não pode ver a Deus, porque Deus é amor. E quem não se ama não pode amar o outro, porque ninguém dá aquilo que não tem. Não espere receber amor de quem não se ama. Quando você encontra alguém que só dá patada, você diz assim: você tem que aprender a viver, filho. Eu conto uma história verídica, muito engraçada, mas com um fundo muito sério sobre essa realidade. Meu pai teve um professor que a turma dele gostava muito. Esse professor fez anos. Aí a turma se concretizou, contou uma bachela de prata para dar para o professor, mas para gozar com ele, para não darem só aquela bachela, colocaram um prato de cornos, né, embrulhado e tal, e colocaram como presente para o professor. O professor abriu, quando abriu estava aquela coisa de prata ali, aquela bandeja toda linda com um par de cornos. Aí ele olhou e tal, agradeceu, mas final de ano no Brasil, quando o pessoal está terminando, colando o grau, tem uma festa de formatura e escolhem um professor para fazer o discurso. E ele era o professor que eles gostavam mais. Escolheram esse professor, né? O professor veio, quando foi chamado para fazer o discurso, ele saudou os pais, saudou os alunos e disse: eu peço um minuto só. E saiu, aí veio com a bandeja e com um pano coberto, um negócio alto. Aí o pessoal começou a se olhar para o outro e disse: e agora? O que nós vamos fazer? Ele vai se vingar da gente. Ele chegou, colocou em cima, tirou o pano e tinha rosas. E aí ele virou para aqueles alunos e disse: aprendam uma coisa na vida. Cada um dá o que tem. A questão é: o que você está dando aos outros? Quem tem chifres
vai dar chifradas e vai machucar os outros. Quem tem rosas vai perfumar a vida dos outros. O que você está dando aos outros? É interessante, a Bíblia diz que Jesus é a rosa de Saron. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é manso, humilde. Sabe quem é o valente? E quem é comparado com o valente? É o diabo. Ele brama procurando imitar um leão, causar medo e pavor nos outros. Não fique gritando. Gritaria não ganha nada. O que ganha é o amor. E nessa manhã, queridos, assim, nesse jeito muito suave, às vezes brincalhão de falar, que Deus possa ter falado aos vossos corações como falou o meu, primeiramente para mim. Dizendo, Marcos, não importa onde tu estás, eu me encontro contigo. Marcos, aprende que não é a quantidade de bênçãos, porque a bênção só é bênção quando ela é partilhada. Aprende a não te agarrar às coisas. Investe de modo certo, investe nas pessoas. Isso que Deus falou para mim. Espero sinceramente que Ele tenha falado ao coração de vocês. E que você esteja receptivo à palavra de Deus e ao modo como Ele quer trabalhar e te surpreender. Amém?